Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um Papo Plural. Hoje a gente tem uma super convidada, a Flau Boni. A gente vai estar conversando sobre futuro relativo, quem precisa de singularidade. Vou convidar aqui para ela se juntar a nós no nosso papo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Flau, seja muito bem-vinda. Olá! Oi, gente. Legal. Obrigada pelo convite, viu? Imagina. A brincadeira está só começando e vai ficar bem mais animada, com certeza. Só para ambientar todo mundo, a proposta da Plural é promover conversas onde todos participam, né? Inclusive a audiência. Então é super importante a participação de quem está assistindo a gente, de poder comentar, compartilhar insights, e tanto eu quanto Clins, Gabi, Maria Clara, a gente faz um papel também de facilitador da audiência para dentro dessa conversa, né? Então, essa aqui é uma conversa que pode durar até 1h30. Quem diz a duração dela, o máximo é 1h30, mas ela pode durar 1 hora, 1h15. O fluxo da conversa é o mais importante. E ao final dela, sempre nasce um grupo no WhatsApp, o QR Code está aqui no cantinho. Então, todos são bem-vindos nesse grupo, cujo objetivo é ecoar esse papo que a gente teve aqui agora, né? Ou seja, que permita que o conhecimento se amplie ainda mais, apesar do evento já ter terminado, né? Que novas relações possam se construir. Então, o objetivo desse grupo é esse. Então, estão todos super convidados e o QR Code está aqui na tela. Então, acho que, de regras, é isso. Tende a ser um papo dinâmico, ou seja, não é um processo de entrevista, é um processo, uma troca de bolas, né? Um frescobol de ideias, como a gente gosta de chamar. Então, acho que, de regrinhas, estamos bem servidos. O que você acha, Mr. Gabi Piombato? É isso, maravilha. Prazer ter todos vocês aqui. Já temos 18 participantes ao vivo e queria começar agradecendo também a presença da Flau aqui, né? E a minha primeira pergunta é bem simples, embora eu acho que você vai precisar de um bom tempinho para responder. Ontem eu estava no Twitter e vi um trecho de um psicanalista chamado James Hollis. E ele falava que a nossa segurança vem da gente estar aberto para essa o que ele chamava de tensão da incerteza. E essa expressão me chamou muito a atenção, porque a gente vai falar muito disso, de futuros relativos, né. Maria Clara adorou, temos muitos participantes também que estão curiosos para saber mais sobre seu projeto, mas, por que que você está aqui também, né, porque foi isso uma das primeiras coisas que me chamou a atenção na nossa conversa, né, essa abertura, para incerteza, para os mistérios da vida, né, até o que a gente estava conversando agora há pouquinho, antes de entrar no ar. Então eu queria saber como é que você faz para cultivar isso? Você é uma pensadora, é uma marqueteira, tudo isso e muito mais que vai contar aqui pra gente, e a gente nota a sua coragem mesmo de mergulhar no desconhecido, né. Então, queria mandar essa primeira bola para você aqui, fique bem à vontade. Uau! Primeiro, assim, obrigada pelas palavras tão gentis e tão nossa, tô lisonjeada. Obrigada, Gabi, obrigada a todo mundo pela recepção, que foram muito maravilhosos. E muito curioso isso que você falou, né, de tensão da incerteza. Sabe, isso me faz pensar em bastante coisa, porque, na verdade, a palavra tensão já carrega algo pesado, a meu ver, né, parece que tem realmente essa coisa firme, essa coisa rígida, aonde eu não me reconheço, né. Eu fico muito confortável com a incerteza, na verdade. A curiosidade foi algo que, desde muito menina, costurou a minha vida toda, em todos os meus interesses. Inclusive, isso foi um problema em determinado momento, né, na minha carreira, porque esse interesse plural por tantos assuntos, no comecinho da carreira é sempre um problema, né, porque, pelo menos quando eu comecei a minha carreira, era o foco, era para onde você vai, tinha que ter uma ideia muito formatada de tudo,
E aquilo era um problema para mim. Eu falei, gente, como que eu vou lidar com isso, né? E isso, na verdade, se tornou algo que me fez olhar para o meu lado profissional e para a minha vida de um jeito muito aberto, né? Eu me permiti ser tomada por essa curiosidade e os resultados foram muito interessantes, né? Então, é como você disse, eu comecei no mercado, a vida vai levando a gente no comecinho, quando a gente não sabe muito bem o que fazer, então eu comecei no mercado, na comunicação, fui para o marketing e tudo mais, e eu falei, tá faltando algo, preciso dar mais vazão a isso, e aí surgiu o Futuro Relativo, que me permitiu transitar sobre todas as áreas que eu tenho curiosidade, deixar essa curiosidade florescer junto com outras pessoas pelas quais eu tenho grande admiração. Tá mudo, Adriana. A gente está mutadinho. Eu ia te pedir para você me explicar um pouco mais, ou seja, qual é a tua visão desse futuro relativo, ou seja, qual é a tua abordagem em cima disso? Certo. Bom, o futuro relativo nasceu de um incômodo, né? Nasceu de um incômodo porque chega no momento da carreira que você sente que precisa de algo mais, né? Depois de um tempo já estabilizada na carreira, eu estava ok, e eu me incomodava alguns meios de comunicação, alguns canais com alguns vieses que eu não me agradava, não era o que eu queria ver, o que eu queria ler, aonde eu queria beber da fonte, né? Então eu falei, poxa, eu vou começar um projeto aqui e tá concomitante, eu ingressei num mestrado, né, que não é absolutamente algo que eu tenha como, eu falo que, eu tenho medo de falar que é um hobby, porque dá a impressão que eu não levo a sério, mas não é nada disso, é que realmente eu sinto muito prazer em fazer esse mestrado nesse momento da minha carreira que me permitiu ter essa dedicação, né, e ali em contato com tantas mentes que eu admiro, assim, muito grandemente, eu falei, cara, eu quero construir um espaço para dar voz para quem já tem o que dizer, né? Então, eu me juntei com outro especialista, para vocês verem a identidade visual do Futuro Relativo, é extremamente pensada com muito carinho, com muito cuidado, para despertar esse interesse, para criar essa conexão. Um outro especialista também, o Cauê, desenvolveu toda a nossa identidade visual, e para comunicar o pessoal de uma forma livre, leve, mas com muito valor, né? Então, eu chamei alguns especialistas, todos acadêmicos, que hoje contribuem com a gente. Temos o Felipe Salles, ele é coordenador da graduação da Unicamp, e também tem o coordenador de um grupo de pesquisas sobre arte e criatividade, do qual a gente faz parte. Também a gente transita entre papos sobre a intersecção de arte, criatividade e tecnologia. Também temos o meu orientador do mestrado, o André Martins, também está lá. Nosso físico filósofo, que eu digo, que é o Marcelo Lapola, também contribui muito com a gente, entre outros que vão entrar, que eu não posso dizer ainda, mas que já estão até os artigos prontos. Então, assim, ele surgiu dessa vontade de dar voz para essas pessoas que têm tanto para dizer, que estão produzindo tanto na academia, e às vezes fica escondidinho lá, né? E o que eu acho é que quanto mais a gente puder colaborar dessa forma, é muito interessante. Outra coisa também que é do futuro relativo, que deu uma visão para a gente muito, muito mais abrangente do nosso propósito, é que os estudantes que contribuem com a gente, eles ainda não têm um título acadêmico, então por isso eles não assinam os artigos, né? Os que são assinados todos têm uma certa trajetória dentro da academia ou dentro dos seus nichos ali. Eles viram ali uma oportunidade também de comunicar o que eles estão desenvolvendo nas próprias pesquisas, né? E isso os ajuda, eventualmente, a conseguir financiamentos, por exemplo, que é muito importante hoje a gente mostrar para o público amplo o que está sendo feito dentro da academia. Então, o Futuro Relativo também entra agora com um propósito mais forte nesse sentido, de servir realmente de voz para essas pessoas, para que a gente consiga dar alcance para informações que são fundamentais para a gente pensar o amanhã a partir do que está acontecendo hoje, né? Nós temos uma visão de uma linguagem muito leve, a gente exclui vieses muito polarizados, a gente não quer discursos inflamados, a gente quer informar e fazer pensar, num tom provocativo, mas sem alfinetar ninguém, é só para provocar mesmo, só para deixar
uma reticência para a gente pensar o que vai vir depois. Então, nisso são todos os assuntos possíveis que a gente vê como pertinentes de mercado à física quântica. A gente vê como importante porque impacta a nossa vida hoje, imagina o que vai fazer lá na frente. A gente está diante de mudanças drásticas o tempo todo, mas a gente olha às vezes só para a tecnologia e não é só isso, tem muita coisa acontecendo. O ser humano está tomando o seu lugar, eu vejo assim, cada vez mais a gente está se diferenciando e dá voz para essas pessoas, falar, olha, tem muita coisa legal acontecendo, é o nosso propósito com o futuro relativo. A bola caiu? Opa! Você falou em várias coisas super importantes, né? Primeira coisa que você está dizendo assim, futuros relativos são relativos à diversidade de pensamento, à diversidade há uma solidez de pesquisa, né? A gente está passando por um paradigma de descrença nos dados, descrença nas coisas que a gente lê. E eu, ao navegar lá no futuro relativo, uma coisa que me passou foi uma sensação de consistência. E eu gostei muito também, fui na página do propósito de vocês, porque estamos aqui, me trouxe muito, eu até escrevi isso no post, falei assim, a gente fica às vezes com a impressão, com tantas coisas, tantas certezas, que vem jogando sobre o futuro, que o futuro está pronto. Mas o futuro não está pronto. Né? Eu acho que talvez seja a primeira coisa que eu queria trazer aqui para a conversa, que é o futuro é uma decisão de hoje, né? A gente vai construindo e tomando decisões no futuro. Então a gente pode se permitir sonhar, certo, Flávio? Eu senti que você tem esse DNAzinho aí que funciona. Como é que a gente pode falar para essa galera sonhar? Sonhar de que dá, de repente, com toda essa bagagem que está aparecendo lá no site e nessas conversas. Eu acho que é muito mais do que sonho, é a gente olhar para o que está acontecendo, de fato. Né? As coisas estão acontecendo, e a partir das coisas que estão acontecendo, e a partir das nossas relações que são construídas com essas coisas, a gente vai ter um direcionamento do que vai acontecer. É impossível a gente ter não é determinístico, né? A realidade não é determinística, vai ser, por mais que a gente tome as melhores decisões hoje, ainda é incerto o que vai acontecer, mas ainda assim a gente tem a oportunidade de ter um pensamento crítico acerca do que acontece, não necessariamente conclusões, inclusive eu estou aqui com vocês dividindo as minhas inconclusões, eu não tenho resposta para a maioria das coisas, na verdade, então assim, é um monte de inconclusões que a gente vai trocando e vai propondo, porque tudo é muito novo, numa velocidade que a gente não está acostumado, ao meu ver, né, não está tão acostumado, ou está se acostumando, está ali se mexendo, se adequando, e quando eu vi que tamanhas mudanças começaram a gerar muito desconforto nas pessoas, na equipe com a qual eu trabalhava, na realidade ali prática do mercado, utilitarista mesmo, eu falei, gente, a gente precisa reconhecer o nosso lugar, reconhecer e parar de se questionar, de repente, olhar para essa tecnologia ou para todas as coisas, tentando se comparar e se diminuindo por isso. Não, ao contrário, é um momento de olhar para o nosso diferencial, né, de ver o que a gente tem de diferente que vai realmente nos colocar num lugar que não vai ser substituído por nenhuma máquina, por exemplo, nem nada disso. Então, essa consistência que a gente procura ter no futuro relativo, esse cuidado com as fontes, e sempre que a gente, tanto é que assim, por exemplo, a física quântica, era um assunto que a gente via que batia picos de acessos diários, de 20 mil acessos diários, no orgânico, né, o assunto de física quântica, eu falei, opa, a gente precisa de um nível a mais de especialista para falar sobre o assunto, né? Então a gente foi atrás e o Marcelo Lapola veio com a gente e começou, e ele tem um jeito muito fácil de falar, muito simples. Eu falei, é isso que a gente precisa. Tem mais um especialista que vai entrar com a gente, porque é um assunto que demanda muito conhecimento técnico, a gente se permite ali transitar, investigar e dar uma olhadinha, mas realmente algumas dúvidas que chegam para a gente por e-mail, alguma coisa, a gente prefere construir novos artigos com especialistas falando, para que a gente cumpra o nosso propósito do olhar crítico, né? À medida que são apresentadas soluções, às vezes, dogmáticas, por exemplo, baseada em física quântica, alguma coisa assim, que a pessoa possa olhar e falar, opa, não sei, deixa eu tentar achar alguma coisa para investigar, um lastro de consistência nisso, de ciência, do que quer que seja, ou até de incerteza, não sei, mas que a pessoa tenha algumas fontes para realmente
questionar o mundo a partir da própria visão, né? Então, a partir da singularidade, a partir do olhar próprio, que a gente consiga contribuir com essas moedinhas ali para, de repente, essa construção de pensamento crítico é a nossa ideia, na verdade. Vou pegar a bola no ar aqui, aproveitando essa questão, né, de como que a gente traz o acesso, ou de certa forma o trabalho de vocês na divulgação, né, desse tipo de conteúdo, como você falou, mais fácil de compreender, de uma maneira que fica atrativa visualmente. Eu não conhecia o Futuro Relativo, eu confesso que a minha sensação, a primeira vez que eu vi, foi de estar lendo a revista super interessante para adultos, assim, uma versão mais madura, vamos dizer assim, e eu, assim, adorava ler a revista, enfim, até hoje, se eu pegar, eu vou devorar ela toda, mas justamente porque ela tinha essa relação com a vida real, essa visão, de certa forma, colorida e fácil de compreender, que a gente acaba caindo, e ainda mais no corporativo, né, a gente acaba caindo numa complexidade de palavras, e o inglês entra os termos e os conceitos, você não conhece a referência tal, você não conhece a referência tal. Acho que o meio acadêmico tem isso também, que afasta muitas pessoas, né? E aí a discussão fica muito centralizada num pequeno grupo de pessoas que estão pensando ali, e que no final do dia acabam até tomando as decisões, mas a gente se sente afastado dessa discussão, né? Porque a gente se sente incapaz de ter o mesmo nível de conversa. Eu acho que até um modo como a gente escolhe fazer essa troca aqui busca descentralizar um pouco, né? Busca expandir a conversa e simplificar a conversa para que mais pessoas entrem, para que mais pessoas cheguem, que as pessoas, elas entendem, assim, elas se dá a oportunidade para elas entenderem com as palavras delas, com os contextos delas, a gente consegue, disseminar esse conhecimento todo. Então, é uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu queria, né, trazer para cá. De fato, me parece que é uma escolha consciente de vocês, de deixar divertido, de deixar leve, de deixar informal, no bom sentido da coisa, um assunto que às vezes assusta de primeira, né? Não, absolutamente. É o que a gente sempre quis, tanto é que, sim, algumas imagens são bastante cômicas, assim, né? E muitos dos personagens que a gente desenha ali, eles são a nossa reação diante dos artigos. É muito engraçado, né? Dos artigos que a gente vê, as contribuições e tudo mais. E tem uma coisa que você disse que resume muito, né? Você citou a palavra contexto, né? Que as pessoas tenham um acesso às informações dependente do contexto. E é isso. A gente quer fazer parte desse contexto. A gente quer entrar na vida das pessoas como uma pecinha ali no contexto delas, né? Que faça parte da rotina, que, poxa, ali eu sei que eu vou encontrar alguma informação que vai me despertar a curiosidade, e é legal porque as pessoas vão linkando ali os artigos, e você vê a jornada das pessoas, ela realmente, uma coisa desperta outra, e é essa linguagem que a gente tenta simplificar, e sempre ali terminar com alguma coisa de, olha, pensa, tá para acontecer, olha os impactos disso, como que isso está no seu contexto, na sua realidade, não é um amanhã, já está acontecendo, então, assim, já é o seu contexto, então, olha para cá, isso aqui pode fazer parte do seu contexto. Então, assim, esse é o nosso compromisso, de fazer parte da construção do contexto de quem tiver a fim de construir isso com a gente, né? A gente não tem essa coisa, eu não gosto nem também da palavra discussão, às vezes vem uma coisa também, né, pesada, discussão. Eu falo, gente, são só provocações. Ninguém está com verdades absolutas aqui, muito pelo contrário, e todo mundo que, inclusive, nossos colaboradores cientistas, eles nunca se pretenderam terem verdades absolutas, nós temos verdades suficientes, né, para o nosso momento, para os nossos recursos, para o nosso contexto, é o que nós temos hoje. E algumas coisas que são assinadas lá não tratam de verdades também, tratam de valores, de repente, de quem é o autor do artigo. É verdade para mim, que escrevo naquele determinado contexto, e eu sempre acabo jogando a bola e falando, olha, e aí? Né, como é que isso se encaixa na sua realidade? Como é que isso troca com a gente, isso é bacana, né? Então, é sempre muito intencional o que a gente constrói visualmente e também na linguagem,
para que isso realmente seja uma conversa. A pessoa leia e tenha a sensação de que está conversando mesmo com a gente. A gente vai entrar com outros canais, outras mídias, muito em breve, porque a gente viu que está ganhando um espacinho que a gente gostaria que tomasse. Então, ele está tomando corpo ali, nosso filhote. Eu pego aí a bola e eu gosto muito da abordagem. No LinkedIn eu sempre trago as crianças, eu sempre faço referência para as crianças. Né? Quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de organização, de comunicação, enfim, dá para aprender 1 milhão de coisas com as crianças. Então, quando eu vejo essa iniciativa, eu gosto muito porque eu acho que uma coisa, de um lado a gente tem uma oportunidade, possivelmente uma oportunidade muito marcante para a humanidade, isso que a gente está vivendo agora. Né? Ou seja, pela primeira vez a gente está fazendo tecnologias muito poderosas serem acessíveis para pessoas comuns. Né? Então, isso libera um potencial criativo distribuído estúpido. Né? Só que qual que é o grande problema? Isso, obviamente, abre inúmeros futuros possíveis. Né? Eu sempre tenho uma visão que isso está associado a um futuro onde as características humanas, ou seja, talvez isso que você chama como singularidade, é a maior potência que você tem de todas, né? Mas o que predomina é um olhar de tenha medo, isso aqui vai tomar, e aí vai tomar o seu lugar, isso aqui vai mudar tudo, a regulamentação. Então, isso faz com que isso afasta as pessoas. Ou seja, eu super me identifico com a abordagem que vocês estão pegando, até porque é exatamente o que eu trago, mas eu entendo que, cara, é uma briga descomunal, porque quando você abre qualquer tipo de meio de informação hoje em dia, você vê as pessoas com medo, e não precisa ir longe, vai no seu círculo de amigos. Ou seja, as pessoas estão num momento muito incrível do ponto de vista de recursos disponíveis, né, e de tudo que pode florescer a partir disso, e ao mesmo tempo não estão brincando, não estão aprendendo, não estão usufruindo disso. Né? Então, acho que é um dilema, na verdade. A gente faz esforços como esse, mas a gente está lutando contra uma maré muito, muito forte, no final das contas. Faz sentido, sim. E esse medo é o que você disse, impede que as pessoas se aproximem para ter esse pensamento crítico sobre as coisas. Eu não excluo de forma nenhuma os riscos que inteligências artificiais podem trazer para a nossa realidade, e é por isso que a gente precisa falar sobre isso cada vez mais, né? Mas essa questão que você trouxe da criança é muito interessante. De repente, se a gente conseguisse nos aproximar dessa nossa criança interior, para despertar essa curiosidade, para dar vazão para essa curiosidade, para, antes de ter medo, tentar entender o que está acontecendo, falar, peraí, o que é isso de fato? O que realmente impacta? Realmente, mudanças vão acontecer, e se a gente ignorar, quanto mais ignorar, menos oportunidades a gente vai ver, mais riscos a gente vai tomar, e realmente é um problema, né? A gente sabe em relação à segurança e até em relação às questões sociais, de construção de vieses, porque afinal de contas, a inteligência artificial, principalmente do gênero generativa, é tão melhor quanto melhor forem os dados, né? Então, se isso mostra muito mais sobre o ser humano do que sobre a própria tecnologia. Se ela se alimenta com os dados que nós estamos disponibilizando, talvez seja um convite para nós olharmos para o nosso comportamento, para a nossa conduta. O que a gente está construindo a partir disso? Eu acho que, na verdade, assim, muito do nosso medo vem porque jogou na nossa cara o que a gente está fazendo, sabe? O que a gente está construindo nos nossos meios de comunicação, nas nossas relações. Então, isso assusta, né? É aquela coisa, olhar para o próprio abismo dá medo. Tenta fazer isso sozinho, é difícil, imagina numa coletividade. Né? Então a gente acaba se juntando nesse medo e falando, caramba,
talvez a gente tenha que dar um passinho para trás e reconstruir as nossas relações sociais, as nossas impressões do mundo e como a gente comunica isso para o mundo, de uma forma respeitosa, de uma forma a construir um ambiente que realmente os dados possam ser bons para a gente e que isso exclua esse medo, sabe? Então, eu acho que a gente precisa manter esse olhar curioso. Não acho que a gente vá superar todos os desafios antes que os grandes problemas aconteçam. É o que eu sempre digo: a gente vai ter que trocar o pneu com o carro andando, não dá tempo de parar, não mostra sinais de desaceleração, muito pelo contrário. Acho que os riscos têm que ser colocados, sempre tem ônus e bônus de cada momento desse avanço, mas quanto mais a gente se afastar, mais problema a gente vai ter com isso, né? Então, se a gente aproveita, poxa, uma das oportunidades, a gente vai ter mais tempo, sabe? Poxa, olha só, quem já adotou essa tecnologia na nossa rotina, sabe que economiza muito tempo, mas muito tempo mesmo. Só que o que a gente vai fazer com esse tempo que sobrar? Será que a gente vai continuar tentando superar as máquinas? Tentando superar as máquinas, a gente vai esquecer que a gente não é máquina? Sabe? Nós não somos máquinas. O que a gente vai fazer com esse tempo? Sabe? A gente vai procurar dar atenção para algo que a gente estava negligenciando, até para nossa saúde, que muitas vezes a gente fala, pô, tô sem tempo de ir ao médico, tô sem tempo de ver meu filho, minha família, sei lá, sabe? O que a gente vai fazer com esse tempo? Eu acho que aí mora o grande problema, sabe? E como que eu vou me relacionar com as outras pessoas nesse tempo que eu vou ter? Isso vai ditar como é que vai ser os resultados dessa inteligência artificial, sabe? Então, eu acho que é um grande espelho para a gente. Isso realmente assusta. Vou pegar a bola aqui do Adriano e também da Flau. A conversa de vocês me relembrou de um livro chamado O Senhor das Moscas. Talvez até o pessoal do chat aí pode colaborar também com a gente, que eu vou propor um exercício aqui para todos. E acho que também a gente está ao vivo no YouTube, né, Adriano? Pode confirmar? Sim, Estamos sim. ao vivo no YouTube também. Para quem já puder, pode entrar no link, fazer inscrição para receber os próximos eventos ao vivo. Mas eu estava falando do Senhor das Moscas, por quê? Porque é um romance escrito nos anos 60, em que o autor mostra crianças que ficam perdidas numa ilha e elas têm que se virar juntas lá. Só que esse romance é super dark, então as crianças não colaboram e começam a agir como adultos, cada um puxando para o seu lado, e no fim é uma história tenebrosa. Mas outro dia eu estava lendo uma reportagem que dizia que existe um contra-exemplo na realidade, que nos anos 60 também umas crianças lá na Inglaterra ficaram perdidas e ficaram 2 anos assim, umas 7 crianças, de 6 a 10 anos. E elas criaram toda uma comunidade em torno delas, então, um quebrou a perna, todos os outros ficaram trabalhando para aquele, sabe. Eles formaram uma sociedade completamente, hã, com bondade amorosa, enfim, todos se ajudando, né, ao contrário dessa visão pessimista do romance. Então, puxando para a nossa situação aqui, parece que nós somos as crianças aqui perdidas numa ilha, com essas ferramentas que vêm alienígenas e que são sensacionais. Então, alguns têm medo, a maioria, talvez por esse terrorismo midiático que o Adriano falou, e outros exemplos, contra-exemplos, como o seu do futuro relativo de pessoas que tentam oferecer uma visão positiva. Então, como é que nós poderíamos realmente, hã, tirar esse medo aqui e utilizar essas ferramentas a favor mesmo, né. Olha aí, a Sinara está falando que leu isso no livro Humanidade, enfim, vocês podem trazer outros exemplos aí no chat, mas eu queria mandar essa bola para Flau e depois ouvir os meus outros amigos aqui também. Eu acho assim, ó, primeiro de tudo, é que tudo bem ter medo, sabe? Eu acho que negar isso também não faz sentido. Não tem por que a gente falar assim, não tô. Eu tô, todo mundo tá, sabe? A gente não sabe até que ponto isso realmente vai impactar. É o que eu disse, é tudo muito novo. Então, eu acho que tá tudo bem ter medo, acho que tá tudo bem. E aí, assim, né? O nosso comportamento diante disso, se a gente vai se unir em relação a isso, se não vai, isso vai muito da nossa visão
eu sou dos otimistas, né? Já deu para ver que eu sou muito otimista em relação a tudo isso. E é muito do que a gente tem como essência do ser humano, né? Há quem acredite que nós somos aqueles animais bestiais, assim, sabe? Que somos violentos por natureza e que somos impactados e, sabe? E que nós vamos, sei lá, se a gente é agressivo por natureza, violento por natureza. Não sei, não sei. Duvido um pouco dessa visão, não sei. Tem até uma visão do meu orientador, do André Martins, que ele diz, né, que poxa, nós não, será que nós somos assim mesmo? Somos essa pulsão de coisa ruim? Ou a gente só é assim porque a gente é reativo a alguma ameaça, a alguma coisa? Então, assim, vai muito da nossa impressão em relação ao outro, para a gente se aproximar ou não. Então, de repente, a gente baixar a guarda, ver que o outro também está numa situação nova. Talvez nos deixe um pouco mais empático, não sei, sabe, entender, porque assim, uma pessoa que está no mercado de trabalho, que está vendo as suas funções sendo substituídas e tem uma família para cuidar e depende daquilo, provavelmente vai ter muito mais medo do que alguém que não sentiu isso diretamente ainda, sabe? Então, eu acho que olhar para essa pessoa e entender a realidade dela, poxa, peraí, é normal que tenha essa resistência, pô, tá te ameaçando, está ameaçando a sua sobrevivência, a sobrevivência da coletividade particular dela. Então, tudo bem ter medo, tudo bem, mas vamos tentar ver como é que a gente ajuda essa pessoa, como é que esses profissionais que são mais impactados vão conseguir ter um acesso à informação, ter um acesso à qualificação, para que não se sintam ameaçados e aí, de repente, não estejam reativos e não façam, né, não deixem esses diálogos tão inflamados e tão pessimistas e com tanto medo e com, de repente, sabe, essa polarização de uns contra os outros, porque não é essa a realidade, né? Eu não vejo assim, eu vejo como a gente vai precisar, sim, olhar com bastante cuidado para essas questões que realmente ameaçam ali a subsistência das pessoas, eu acho que realmente existe isso, mas a gente precisa se aproximar para tentar entender qual é a realidade de cada um, qual é o contexto, para a gente conseguir lidar, sabe? Então, eu acho que não vejo como... Nós somos essas crianças, sim, e eu sou muito mais das crianças que vão se unir, que podem olhar ali com cuidado, se a gente quiser. Eu acho que precisa de uma abertura para isso, uma humildade para reconhecer que assusta mesmo, e a partir daí a gente seguir mais junto, ajudando uns aos outros. De repente, a gente compartilhando informação é uma grande coisa que a gente já pode fazer, né? Eu acho que é um impacto que já pode resultar em alguma coisa bem bacana. Uma coisa que a Maria Clara falou, e eu acho que converge aí com esse tema de agora, a gente falou sobre como que o futuro está incerto, e está lá na descrição do propósito do futuro relativo, né? E a gente vai construir isso. Ao mesmo tempo, eu acho que existe um futuro no qual essa estrutura, né, que está sendo evoluída consistentemente das IAs, dos robôs e tudo mais, existe um futuro aonde eles dominam, e a gente já até construiu esses futuros em filmes e livros pós-apocalípticos e tudo mais, mas não quer dizer que esse é o nosso futuro, né? Não quer dizer que a gente precisa encaminhar para ele, se encaminhar e se direcionar para ele. Eu acho que, ao mesmo tempo em que a gente tem esse desenvolvimento desenfreado de tecnologias de inteligência artificial, de máquina e tudo, a gente dedica muito pouco no desenvolvimento de tecnologia social, né, de novas tecnologias sociais, de novas maneiras de se relacionar, de novas maneiras de se organizar socialmente, que talvez aí tenha 1 milhão de vagas diferentes, de trabalhos diferentes, de mercados diferentes, que não envolvem as máquinas, que não envolvem necessariamente esse universo todo, mas que a gente está explorando de maneira pouco direcionada, de certa forma, né? E que realmente, se a gente se manter fechado a um universo frio e calculista, vamos dizer assim, das coisas, a gente entra num pensamento de escassez, porque, de fato, alguns trabalhos, alguns modelos de funcionamento da sociedade vão mudar, porque o progresso acontece, assim como aconteceu em outros momentos da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, existem coisas que a gente, por mais que a tecnologia tenha avançado tanto, a gente ainda se mantém lá no século XVIII
lá no século XV, enfim, como a gente estuda, como a gente aprende, né, como a gente se organiza socialmente nas diferentes formas de governo, a gente tem pouco experimento, ciência, olhando para isso, ou se tem, é difícil de achar. Não vou dizer que não tem, porque seria pessimista demais, eu também sou otimista. Mas se tem, eu acho que essa é uma discussão que a gente ainda não encontrou esse espaço. A gente aqui, talvez, né, de certa forma, conhece um pouco mais essas ferramentas sociais, esses outros modelos de se organizar, mas eu queria muito que essa pauta também fosse mais próxima das pessoas, mais ativa, porque é para a gente perguntar no lado criativo também, né? Ok, o mundo está indo para cá, mas como é que a gente constrói esse mundo mais humano a partir do que está acontecendo, né? Como é que a gente cria mais profissões e maneiras de fazer que envolvem essa singularidade, que envolvem essa humanidade, enfim. Maria Clara chamou a bola aí. Eu não tenho raquete, velho, complicado isso. Vocês têm raquete, eu não tenho. Eu vou usar post-it, sério. Tudo bem. Eu vou puxar o Fernando e quero trazer 3 coisas, porque aqui já fico aqui na minha coceira, né? Eu lembrei, ouvindo todo mundo, eu estava lembrando quando eu estou fazendo a formação de design de conexões do Amuta, e a Marcele falando no último encontro que a própria humanidade nasce da necessidade de que os humanos têm, porque foi isso que derivou a linguagem, foi o convívio social, nós somos seres sociais, nós não somos seres isolados. E aí o Fernando está aqui falando sobre essa questão do egocêntrico e possibilidade de corromper as novas gerações. As crianças são generosas, né? Elas querem proteger o brinquedo e tudo mais, mas elas sabem brincar. Uma das coisas que a gente, quando fala em colaboração, tem algumas coisas que a gente trabalha. Então, aqui, já quero deixar o convite para vir conversar melhor sobre isso no grupo, mas 3 coisas. A gente coloca para colaborar em uma mentalidade ganha-ganha, e não perde-ganha ou ganha-perde, né? E o egocêntrico, em geral, está com a cabeça no ganha-perde. Eu ganho e vocês perdem. A colaboração tem que se dar num ganha-ganha, quando um ganha, todos ganham. Então, e eu estou tentando um terceiro, ganha-ganha-ganha para o planeta ganhar junto. Mas eu, como venho da casa da fluxonomia, com a Lala Denzelin, então a gente trabalha o futuring, né, esse design de futuros, a gente olha para como que colabora, também falando das gerações, tem que criar a linguagem comum. Pô, cara, porque se a gente não se entende, como é que a gente colabora, né? Não é sobre isso. Você estava falando isso muito claramente. Tem que criar linguagem comum. Se eu não me torno acessível, escutada, integrações nesses sentidos, elas são base da colaboração. Então, quando cria um repertório comum, e aqui eu queria provocar o Gabi, que ainda, né, assim, o Gabi não trouxe o repertório da cultura tão forte, ele trouxe o exemplo da cultura lindíssimo aqui do livro, mas esse repertório cultural também, incluindo as pessoas, né? Porque a cultura nos traz repertório de imaginação. Clins, como é que alguém sonha futuro se não tem capacidade de imaginação porque não tem repertório? Porque o repertório que a gente está recebendo é um repertório tóxico, é um repertório de futuros distópicos, é um repertório em que o planeta vai explodir, mas ninguém pensa em como, puxa, como é que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? E aí na fluxonomia a gente tem uma máxima que não é assim, e isso a gente vê muito, né? Quando você leva uma ideia nova, tenta colocar uma ideia nova, as pessoas assim, mas não vai dar. Você já ouviu isso, né? Qual? Não, isso aí não vai dar, não é possível. Aí o que a gente fala assim, para a gente mudar um pouquinho a chavinha. Então a chavinha que a gente tirar é assim, e se? Aí a pergunta responde assim, tá bom, beleza, cara, como faz? E a pergunta primeira é, como eu faço? Para ir com todo esse repertório, e aí talvez seja o que eu amei no Futuros Relativos, é a quantidade de repertório, possibilidades que essa potência da ciência, dos pesquisadores abre para a gente pensar, e como faz? Né? Então, aqui, devolvendo a bola para o Gabi para falar de repertório cultural, para você, para a gente olhar para esses lugares, e para o Adriano para trazer, porque o Adriano é a pessoa da tecnologia aqui da tecnologia digital no nosso quarteto, para falar sobre como a gente soma tudo isso e vai. E, Fernando, que bom que você ganhou. Vamos fazer mais ganha, ganha, ganha?
Não, vai lá, Flau, depois eu pego a bola e continuo jogando. Nossa, cara, ela trouxe questões importantíssimas para a gente conversar, né? Primeiro, assim, eu até notei aqui para ver se eu não esqueço tudo, que foi muita coisa interessante ali. Primeiro, em relação a essa coisa do ganha-ganha-ganha, que é a natureza, né? Eu acho que uma das coisas que talvez a gente tenha subestimado é a própria natureza, né? A gente esqueceu em algum momento que não existe uma relação utilitarista somente da natureza. Nós somos parte da natureza. Nós não estamos dissociados da natureza. Então, quando a gente olha para a natureza, achando que está a nosso dispor e que dali vão sair todos os recursos e a gente pode usar só para o nosso bem-estar, é uma visão tão pequena, sabe? O mundo vai acabar, a gente vai acabar e o mundo vai continuar. Pode ter certeza, como já aconteceram com outros momentos aí da história, né? Então, assim, quando a gente olha com esse desrespeito, eu diria, para a natureza, achando que o universo é o umbigo do ser humano. Não, não é. Não, não é. Né? Então, a gente precisa entender que é uma relação de troca também com a natureza. E nós somos a natureza. Então, eu não gosto nem de falar com a natureza. É uma relação de troca constante. A construção de si mesma, a construção dos nossos contextos são relações constantes. É como a gente afeta o mundo e como a gente é afetado pelo mundo. Então, em que medida a gente se relaciona com isso para que seja construído algo que viabilize a nossa vida? Sem critério, só para viabilizar a nossa vida, esquecendo de todo essa imensidão que a gente, no limite, não sabe nem, sabe, não consegue nem mensurar, nem ver o limite, de fato. É muita pretensão nossa, sabe? Achar que tudo é para gente, tudo é feito para gente. Não, tá aí também, podemos usar. Nossa, que lindo, que maravilhoso. Mas não é feito para gente. As coisas têm as próprias funções se não houvesse a gente, né? Então, eu acho que nesse ponto, é importante também, como Maria Clara falou, trazer uma linguagem com que a gente possa se comunicar e que a gente possa se entender para mostrar realmente os impactos, sabe? Está acontecendo uma crise climática. Tá, mas o que é isso? Explica para as pessoas. As pessoas mais velhas, por exemplo, não têm noção do que é isso. Pô, essa chuva nunca aconteceu na minha época ou na onde eu morava, onde... Não, é tudo, é um geral. Então, vamos comunicar isso. Vamos achar essa linguagem informal, coloquial, num papo leve, porque afinal de contas, as nossas construções de significado também se dão na relação, também se beneficiam e não se beneficiam dos nossos contextos. Então, a gente precisa achar algo que costure de uma forma comum todos esses contextos. Os nossos significados são construídos a partir dos nossos contextos. Então, como é que a gente vai fazer isso? É conversando sobre isso. É fazendo o que vocês estão fazendo, é propondo diálogos, é provocando, sem certezas, ninguém está com certeza de nada aqui. São só, em conclusões, são propostas de olhares sobre algo que está acontecendo, sobre o futuro possível. O futuro é uma possibilidade, é um e se, como Maria Clara disse, é um e se for. É legal que a gente olhe? É legal, mas não se demora muito lá no futuro. Volta para cá. Já está acontecendo. Não fica só olhando para o futuro, só para o medo, só para as consequências. Olha para cá, sabe? Nem só para o passado também. E se tivesse sido, se nós tivéssemos usado melhor os recursos naturais? Passou, gente. Passou, já era, acabou. Entende? Daqui para frente. Então, o presente também é uma possibilidade entre muitas, mas é tudo que a gente tem, né? É tudo que a gente tem. Olhar para o amanhã e para o depois e ficar muito tempo lá impede com que a gente viva tudo que a gente tem, que é o hoje. Então, por isso que esses diálogos eu sou muito partidária da gente sempre ir para essa situação de fomentar cada vez mais. E o último ponto aqui que a Maria Clara trouxe e aí eu vou dar deixa para o Gabi, que quero muito ouvir em relação à cultura também, né? Em relação à imaginação. Eu vejo que hoje a gente usa, quando a gente sente esse medo e quando as pessoas vai dominar o mundo e não sei o que, tem muita imaginação aí, né? Mas é uma projeção que a gente tem sem conhecer as coisas.
Então, é uma projeção de uma psique, de um estado psíquico, de experiências passadas, de experiências com outras situações similares, ou com ter revisitado alguns outros momentos da história, e projeta-se sobre o que está acontecendo hoje, que é algo inédito. A gente esquece disso. É inédito, sabe? Cada momento é inédito da história. As pessoas são diferentes, as relações sociais são diferentes. Então, hoje, sim, tem a imaginação, tem muita imaginação, mas é essa imaginação que dá uma ideia errada das coisas como elas são, porque as coisas são o que são. Então a gente precisa se aproximar dessas coisas. De repente, se a gente consegue olhar para a importância da imaginação para criar novos sentidos para tudo que está acontecendo, criar novas possibilidades para o e se que está chegando, talvez seja a melhor uso da imaginação. E isso se dá através da nossa cultura, das nossas relações de significação e sociais e todos os nossos contextos que permitem com que esse e se não seja mais e se e seja concretizado. Vou pegar a bola aqui, então, já que eu fui chamado na chincha, eu vou fazer uma propaganda. A única propaganda que eu vou fazer nesses encontros é que eu estou fazendo uma mentoria gratuita de escrita. Então, hoje de manhã, acabei pegando esse livro na estante aqui para essa mentoria, que chama Dicionário de Lugares Imaginários, do Alberto Mangel. Então, a gente está falando aqui de imaginação, então esse livro aqui tem, deixa eu ver, quase 500 páginas de lugares que não existem, só existem nas cabeças dos escritores e dos artistas. Então, fica a recomendação para procurar, por exemplo, o Kikendone, ou o Rampoli, uma ilha do Atlântico Sul. Enfim, são o arquipélago de Rialaro, que fica no sudeste do Pacífico e é cercado por um anel de neblina. Enfim, aqui existe muita imaginação para quem está com deficiência e delegando tudo para IA. E na sequência do que você falou, Flau, dessa questão ecológica, eu estava pesquisando aqui, tem um texto que eu adoro, de um monge vietnamita chamado Thich Nhat Hanh. Ele morreu recentemente e viveu quase 100 anos. E o nome, esse texto é bem grande, eu só vou ler um parágrafo que casa perfeitamente com tudo que você falou. O título é Interser, que acho que era a palavra que você estava querendo dar para todo esse seu discurso. Então ele começa assim: se você for um poeta, você vai ver claramente que há uma nuvem flutuando nesta folha de papel. Sem uma nuvem não haverá chuva. Sem chuva as árvores não podem crescer. Sem árvores não podemos fazer o papel. A nuvem é essencial para que o papel exista. Se ela não estiver aqui, a folha de papel também não pode estar aqui. Logo, nós podemos dizer que a nuvem e o papel intersão. Interser é uma palavra que não está no dicionário ainda, mas se combinarmos o prefixo inter com o verbo ser, teremos um novo verbo, interser. Sem uma nuvem não podemos ter papel. Assim, podemos afirmar que a nuvem e a folha de papel intersão. Então, e o Paulo Leminski, também um grande poeta brasileiro, dizia que para você ler poesia, você também tinha que ser poeta. Então, a gente está falando do papel da imaginação aqui, então toda vez que você olha para um papel, você vê uma nuvem, porque essa nuvem veio da chuva, ela fez a árvore crescer, precisou existir uma árvore para existir o papel que você está segurando na mão. Então, essa ideia de que do intersão, né, de interser, casa perfeitamente com o que a gente está discutindo aqui. E agora eu vou mandar a bola para o Adrião ou para a Flau, se ela quiser rebater. Não, eu queria trazer um tema que eu acho, não um tema na realidade, eu acho que primeiro eu estou contigo, Flau, plenamente. Acho que o ser humano tem que se desenvolver nesse caminho. E eu acho que a tecnologia vai ajudar, mas talvez seja de uma maneira um pouco dramática mesmo, porque o ser humano aprendeu ao longo da humanidade em crises. Então, se a gente pensa que a IA de fato toma, por exemplo, um fenômeno que a gente está vendo hoje em dia são os fenômenos dos profissionais as a service, open talent. Ou seja, essas são a sociedade mostrando novas formas que as pessoas
entregam as suas competências para outros. Isso são novas formas que estão nascendo, assim como tem o Bitcoin para alguma coisa, tem essas coisas acontecendo também, né? Então, se a gente vê um cenário onde, de fato, as pessoas têm mais tempo, né? Tem que se reorganizar, a relação com o trabalho fica diferente, a partir disso que inicialmente vai ser uma crise, mas eu acho que, além da característica de ser um ser de bando, somos seres tremendamente adaptáveis. Então, a gente vai perseverar, né? Eu sempre acredito que a gente vai perseverar. A gente sempre vai descobrir um jeito de usar as coisas para nos alavancar. Mas eu acho que, no primeiro momento, essa é uma crise que vai sim existir. E talvez ela seja necessária. Porque uma coisa que esse tempo que a gente está vivendo hoje demanda, e que eu acho que é uma origem de medo também, nunca foi tão importante a sua capacidade de aprender. Nunca. Ah, não, mas eu estudei isso, não sei o que. Então, deixa eu te falar. Cara, não adianta nada. Isso aí não serve mais de nada. Isso aí tem uma IA que faz bem melhor do que você. Então, você tem que aprender coisas novas. Isso dá um baita de um medo. Um baita de um medo. Mas eu acho que a gente é um processo pelo qual a gente vai precisar passar. A gente vai passar na marra. Eu não, por mais que eu seja um baita de um otimista, eu não acredito nos cenários catastróficos, eu acho que a gente vai passar por uma crise, sim, e aí nessa crise a gente vai ser obrigado a resgatar o que a gente tem de mais humano. A gente vai ser obrigado a nos juntar mais em comunidades, a pensar as soluções de uma maneira diferente. Então, eu entendo que, mesmo num cenário um pouco caótico num primeiro momento, que, se você for ver, todos os caras falam a mesma coisa, o Elon Musk fala que é ano que vem a tal da inteligência geral generativa. Então, tá, beleza, tem um pouco de buzz aí na história, tem, mas você mesmo falou, a velocidade é muito mudou de nível, a velocidade, passou de marcha e está diferente e não muda a aceleração, né? Então a curva está embicada para cima. Então acho que tem o medo dos cenários, mas eu acho que tem um medo de que todos estão se dando conta de, cacilda, eu tenho que me manter aprendendo mais do que nunca. Caramba, tudo que eu estudei de repente não vale nada. Essas são realidades muito difíceis de você engolir. Muito difíceis, né? Então, acho que eu queria trazer essa bola e entendendo que ela corrobora para o que você está propondo. Ou seja, hoje, tudo que você está propondo via futuro relativo, tudo que eu estou propondo via a forma como eu coloco no LinkedIn, por sinal todos aqui vão nessa vibe, são esforços importantes, necessários, mas ainda irrelevantes. Para um fenômeno de massa acontecer, não vai bastar a gente. Entendeu? Faz muito tempo que as pessoas estão tentando salvar a Amazônia. Entendeu? Então precisa acontecer um desastre para as pessoas tomarem consciência de alguma coisa, né? Para que você tenha movimentos de fato robustos. Mas manda. Maria Clara está coçando o queixo. Super, estou me coçando inteira com essa sua fala. Assim, absurdamente estou me coçando com a sua fala. Flávio, posso roubar sua bola? Óbvio. Margareth Mendes já tinha falado que não duvide que um pequeno grupo de cidadãos, né, enfim, consegue fazer uma mudança. Estou engasgando no português, Gabi, desculpa. Consegue fazer uma mudança, fazer uma grande transformação, porque sempre foi assim que o mundo começou e sempre foi assim que as coisas aconteceram. Então, ponto número 1. Sim, pequenas pessoas conseguem, é um fator exponencial, também acontece nas tecnologias humanas. Então, assim, já me cocei. Segundo ponto é que a gente precisa olhar para a questão da colaboração e dos movimentos em rede por pequenos grupos. Na verdade, o ecossistema também é uma somatória de pequenas soluções. Então, escalabilidade nem sempre é desejável.
A gente tem que questionar o paradigma da escalabilidade enquanto sucesso. A gente está falando, e tem a gente, numa camada muito pequenininha aqui dentro do LinkedIn e de outros lugares, fala em decrescimento. E tem futuristas falando sobre, eu não sei se tem um termo em português, mas está falando da selva, não é a floresta, a selva reocupar os espaços. E direito das pessoas ambientais. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, pessoas ambientais. Como é que isso já está acontecendo? Na verdade, isso já existe. A gente está olhando como tendências. Então, muitas das métricas vão levar a mudanças de paradigma e de mudança de áreas também. Não passa só por isso, né? Mas eu fiquei incomodada só por conta... A gente não precisa, a gente vai e a gente está a caminho, o futuro provável realmente passa por uma ruptura gigantesca de sociedade, de pessoas passando fome de gestão e todos esses lugares. Mas isso, eu acho que é isso que a gente tem que olhar. Isso é uma escolha que está sendo feita hoje por cada uma das pessoas que escolhem tomar as atitudes que estão tomando conforme tomam. E isso é gerado por lugares pessoais. E aí, o que me motivou e fiquei me coçando é para trazer para cá os Inner Development Goals. Porque também já entenderam que nenhum ODS vai ser atingido se o ser humano não se alterar. Então, tem um grande movimento que está agora rodando, tem 1 ano e meio, 2 anos, dos Inner Development Goals, que são os IDGs, que estão olhando para os desenvolvimentos, os objetivos de desenvolvimento interno, que falam sobre os seres humanos. E o último é coragem. Coragem, porque para fazer mudança tem que ter coragem. Isso é sistema operacional humano, desenvolver isso. Porque sabe o que está faltando? Coragem. Coragem para fazer o que acredita. Então, pronto, hoje eu assumi o sincericídio. Mas tinha que trazer isso para a ponta, porque são escolhas. É por isso, de novo, né? Estou te dando a bola de volta, desculpa, me empolguei. Maravilhoso, só corrobora para tudo que o Adriano falou ali. E a fala dos dois só me fez pensar em uma coisa. A gente está tendo que voltar os olhos para as nossas questões existenciais mais fundamentais, sabe? Vou começar pelo final aqui da Maria Clara, do que eu pensei aqui que ela estava falando, né? Falta coragem, é a coragem. E o que é a coragem a não ser essa tomada de responsabilidade, né? É falar, a bola é minha, a bola é nossa. Então, assim, responsabilidade não é coisa de máquina, é coisa de ser humano. Então, por mais que exista uma máquina que nos dê suporte para a tomada de decisões, a última linha é nossa. Responsabilidade é ética humana, não é coisa de máquina. Por mais que você impute um comportamento ético de uma máquina, responsabilidade não tem como atribuir a um organismo sintético. As relações, consequência dessas tomadas de decisões vão ser sentidas por organismos biológicos, por nós. Então, não tem como, é indiscutível, né? Eu acho que isso é uma coisa que é consenso. Responsabilidade não é coisa de máquina, né? E a gente está voltando para essas questões tão fundamentais, ainda fazendo esse caminho inverso com a fala da Maria Clara. Essa pessoa ecológica, né, que ela falou em relação à natureza. Os estudos que a gente está se aproximando na biologia, por exemplo, na biologia, que tem aí já especulações de que, foi até, se não me engano, não posso estar falando besteira, porque eu vi por cima esse artigo, que os povos já têm algum glimpse ali de consciência, que eles sentem dor, né? Então, peraí, se sente dor, como que eu vou me relacionar com esse ser? É uma relação que já coloca uma outra premissa. Já entramos na questão ética. Se um ser que até então para a gente não sentia dor, então beleza, tem lá a gourmetização do negócio, povo assim, povo assado. Não, ele sente dor. Então, se sente dor, como é que a gente vai se relacionar com isso? Sabe? Então, são todas essas questões que nos colocam
E aí entra, o que esse qualia do sentir dor? Como que é o sentir? Como que é averiguado isso? São as sinapses que alguma coisa nos genes que se altera e aí configura dor? É igual a gente, a dor de um ser que a gente tem por animal distinto da gente é igual a nossa, e se for igual ou se for diferente, vai determinar como a gente age com isso. Percebe? São questões muito fundamentais. E aí a gente volta também para a fala do Adriano ali. Cara, a gente vai ter que aprender a fazer perguntas, muito mais do que responder. Eu acho que nos chama para humildade muito fortemente essa situação, sabe? A humildade de dizer não sei. A gente vai ter que baixar a guarda e vai ter que normalizar o não sei, né? A gente vai ter curso de perguntação daqui a pouco, muito mais do que conclusões, muito mais do que outras coisas, porque a gente está tendo que aprender a se comunicar de uma forma muito clara, muito objetiva, inclusive para extrair os melhores resultados dessas inteligências artificiais. Então, são questões muito básicas. Comunicação, que de repente, num momento de, poxa, produtividade, a gente passou por cima, sabe? Não, tá bom, a gente se comunica bem. Não, mas agora, peraí, se você não se comunicar, você não vai conseguir se relacionar com essa tecnologia que é de ponta. Então, é uma questão essencial. Como que a gente vai construir essas relações de significado a partir da linguagem para que a gente possa colocar o input na máquina para que ela gere o que a gente realmente precisa, sabe? Então, assim, o nosso lugar, eu não vejo como substituível. Inclusive, uma situação que aconteceu recentemente, numa equipe que eu tenho de redatores super experientes e tudo mais, a situação era a seguinte: eu pedi a um revisor muito experiente, quem foi contratado por toda a expertise, por toda a trajetória, pela qualidade, eu falei, olha, revisa esse texto para mim, né? Tão simples quanto isso. Voltou o texto. Eu estou acostumada a lidar com inteligência artificial. Eu reconheci todos os padrões de linguagem. Eu só chamei e falei, olha, você passou no chat GPT essa revisão? Ah, passei, mas eu olhei e falei, você não passou a segunda vez. Olha só, as interjeições, os vocativos, as construções das frases, os tamanhos, as analogias, é tudo tão medíocre, né? E por medíocre, gente, é mediano, né? É uma coisa comum. E se a gente usar a inteligência artificial dessa forma, nos tornaremos nós medíocres. Não vai haver diferenciação. Não tem como a gente se diferenciar. Aí sim, a gente vai estar igualado à máquina. Aí sim, a máquina vai tomar o nosso lugar. Porque a gente está tentando tirar dela, está fazendo um uso preguiçoso dela, sabe? Poxa, é um baita instrumento de estruturação de dúvidas até. Ajuda a estruturar o conhecimento, tudo que a gente precisa. A gente consegue ter uma clareza das lacunas a serem preenchidas pela gente, sabe? Agora, quando a gente atribui essa responsabilidade de um produto final a uma máquina, quem está acostumado vai reconhecer muito facilmente. Vocês podem ver, vocês estão no LinkedIn, em outras plataformas de comunicação, dá para ver. Até o comentário você fala, poxa vida, gente, podia ter comentado um emoji, melhor de comentar esse baita textão do chat GPT, sabe? Então, assim, precisa haver. Então, tudo que eu vejo é um paradoxo, pode parecer um paradoxo, mas à medida que a gente avança tanto tecnologicamente, tecnicamente, nos volta o olhar para as questões da humanidade mais fundamentais, né? O que é verdade? O que é essa comunicação que vai nos ajudar? O que é consciência? O que eu posso... A consciência é a consciência de alguma coisa? Bom, então isso a máquina tem, né? Porque ela olha para a coisa. É a consciência reflexiva? Tá, mas aí tem aqueles sistemas GANs que um olha para o outro e vai se melhorando. Isso também não é um tipo de consciência reflexiva. Tá vendo? Tem muitas questões que a gente pode levantar aí. Nem vou entrar, porque tem muitas hipóteses aqui para consciência. Mas são questões fundamentais que a gente vai ter que humildemente falar, peraí, vou ter que me questionar de novo, pelo menos para haver um consenso e não um relativismo perigoso, né? Vai ter que haver um consenso sobre certas coisas fundamentais para que essas relações com a tecnologia e com as soluções de utilitaristas que estão surgindo sejam benéficas para afirmar a nossa singularidade e realmente nos destacar dessa mediocridade
que é possível com a inteligência artificial. Então, eu acho que é um momento muito fértil para olharmos para a gente mesmo, para a nossa singularidade, e para olhar o outro como outra singularidade. É outra coisa. Por mais que estejamos em um grupo que dividem interesses, dividem lutas, propósitos, o que é que seja, nunca vai ser possível olhar o mundo pelos seus olhos. Por mais que eu saiba tudo sobre você, por mais que eu tenha um raio-x de você, por dentro, por fora, te conheça a vida toda, ainda assim, eu não vou conseguir olhar o mundo pelos seus olhos. Então, a partir disso, é que a gente vai permitir que as pessoas se diferenciem e também olhar para a gente e ver como a gente se diferenciar. Tanto em questões muito práticas de mercado, e encontrar o nosso lugar, encontrar o que faz sentido para a nossa vida, singularmente. Talvez seja um momento de revisitar aquelas formas dogmáticas que são colocadas para lá e às vezes causam mais angústia, mais ansiedade, porque começam a criar ideais inalcançáveis e aquilo começa a gerar aquela angústia, eu não estou conseguindo fazer, porque isso simplesmente não é você, e está tudo bem, né? Então, eu vejo essas questões fundamentais emergindo, paradoxalmente, de uma tecnologia que, por mais que seja um certo mistério ali, ainda é bastante sistematizada, a meu ver. Posso ir? Eu quero trazer a fala da Sueli aqui, que eu acho que tem muito a ver, e eu acho que é um problema de difícil solução que está circulando aqui, o que a gente vem trazendo. Né? Então, ela trouxe que passou da IBM 82C e do fax para o PC, notebook, internet, WhatsApp, agora IA, né? Sempre foi com medo mesmo, com insegurança, mas extremamente curiosa. Ela tem 62 anos e sairá do planeta na condição de aluno, e vários dos colegas dela, né, dos tempos de escola, de ginásio, se tornaram artesãos ou artistas para não terem que aprender a usar a tecnologia, e hoje estão aprendendo algo com os netos. As escolhas são individuais, mas a evolução é inevitável. Uma frase forte, né? Eu acho que traz essa pergunta à tona, e é uma pergunta que eu convivo bastante, assim, eu me identifiquei muito com essa história dela, porque eu também tive essa sorte, talvez, de ter essa postura muito aberta ao aprendizado. Eu sou o neto que conserta todos os equipamentos eletrônicos, né? Eu sou essa pessoa na família. E justamente porque uma história que eu sempre me lembro, eu com 5, 6 anos, queria um e-mail, sei lá para quê, que eu queria um e-mail, mas eu queria ter o meu e-mail com o meu nome, e o meu irmão já tinha um computador, e ele sabia usar lá, basicamente, só que ele não me dava muita moral, muita bola, assim, e eu sentei um dia e fui resolver, tá bom, vou dar um jeito, vou aprender a resolver, criar um e-mail. E daí para frente eu passei a mergulhar no computador e, assim, ele passou a me tirar dúvida comigo, mesmo eu sendo 8 anos mais novo, virei o nerd da casa, vamos dizer assim. Só que, assim, essa competência da aprendizagem, ela é muito essencial para a gente se adaptar, né? E a gente tem, de certa forma, esse DNA da aprendizagem, mas existem fatores, de certa maneira, que vão bloqueando, dificultando, e a postura das pessoas faz muita diferença nisso, né? Aprender a aprender talvez seja uma das competências mais essenciais do futuro. Muita gente não sabe aprender, tem medo de aprender, tem medo de se colocar, falta coragem para se colocar no desconhecido, né? Só que como é que a gente ativa esse DNA de volta, né? Como é que a gente liga esse botãozinho? Porque não adianta eu querer te ensinar ou querer te compartilhar algo se você não quer aprender, se você não está disposta a, de alguma maneira, questionar, fazer uma pergunta, né? Depois o Fernando comentou aqui o poder e a necessidade das perguntas, né? Como guia. Só que tem muita gente que se contenta com a resposta, né? E não está buscando perguntar mais, não está buscando aprender mais, está feliz com aquilo e por algum motivo não sai desse ciclo repetitivo, né? De respostas prontas, de respostas fixas. E eu acho que esse movimento que o Adriano trouxe, que a Maria Clara trouxe, passa por isso. Como é que a gente ativa de volta esse botão da aprendizagem, esse botão da curiosidade? Porque eu acredito fielmente assim que todo mundo tem.
Eu não consigo acreditar que as pessoas... tem algumas pessoas que são mais curiosas, mais dispostas, tem outras que não. Assim, eu me recuso a pensar assim. Eu acho que existe algum lugar onde eu consiga ativar esse espaço, assim. E eu queria jogar essa bola para vocês, né? O que vocês acham? Como é que a gente ativa essa energia da aprendizagem, esse intuito da aprendizagem, sei lá, né? Esse espaço de fazer as pessoas, por elas mesmas, também saírem desse lugar confortável que é a certeza, que é a resposta, né? Que é o modelo atual, assim. Eu queria até propor uma conversa aqui, porque a gente sempre fala de Turing para verificar quanto, né, vai ser possível que uma máquina seja tão inteligente quanto a gente. Sempre é atribuído o teste de Turing, que, aliás, é uma das versões das 4 do teste dele, mas tem uma coisa que me chama a atenção no Turing, que eu acho ele muito mais humano do que a gente, no senso comum, atribui, né? Então, inclusive, uma das propostas dele, da Child Machine, é justamente essa abertura ao aprendizado. Então, as máquinas seriam tão melhores quanto fosse possibilitado a elas a abertura de aprender a partir de uma estrutura básica, ou seja, de uma criança, como nós crianças, né? Nas nossas relações, as curiosidades da máquina, digamos assim, que seriam análogas a das crianças, as fariam evoluir de uma forma muito mais consistente, porque elas compreenderiam contextos, compreenderiam as próprias relações, né? Então, poxa vida, se o matemático, o cientista da computação, que é tão referenciado, conseguia reconhecer esse papel da curiosidade e da necessidade de aprender, a permitir-se aprender, por que nós não olhamos para isso com um pouco mais de senso crítico e falamos, poxa vida, se uma máquina vai ser melhor assim, a partir de uma estrutura básica, por que a gente também não teria que ser assim? Talvez seja a nossa melhor oportunidade de superar as máquinas, sabe? Poxa vida, se o cara que é tão referenciado está falando, poxa, vou olhar isso. Tem um outro texto dele que não é o mais famoso, né, que a gente sempre vê que é lá o de 50, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas eu acho que foi uma publicação póstuma, inclusive, que ele fala que é uma teoria herética, né? Ele compara um matemático com uma máquina. Ele fala, é surreal achar que a gente vai colocar o matemático para resolver as questões aritméticas ali na mesma velocidade que a máquina. A gente vai perder. Mas o erro do matemático faz com que ele proponha novas soluções impensadas, nunca antes vistas. Ou seja, a curiosidade, a criatividade, o nosso lugar, sabe? Porque quando a gente fala criatividade, no senso comum pode vir o quê? A primeira coisa, é o caráter do ineditismo. É algo inédito e irrepetível, no máximo. É irrepetível nem sempre, mas algo inédito. Então, assim, isso a máquina faz, tá tudo certo. Ela, por mais que exista ali alguma coisa que, por exemplo, pega um Midjourney da vida, sempre vão ser imagens inéditas, por mais que sejam parecidas, são inéditas, termo a termo, são inéditas. Mas a criatividade é isso, será? Será que é só isso? Ou é uma criação de sentido para as coisas? Não é só, é uma construção de aprendizado sobre aprendizado, sabe? Essa criatividade que nos permite errar. A criatividade tem que vir do erro, tem que vir da nossa aceitação de errar, diante de algo que é novo, e tá tudo bem. Normalizar o não sei, normalizar o erro. Não é o erro descuidado, desleixado, não é isso. Mas é o erro estruturado, digamos assim, né? O que a gente consegue colocar na mesa e falar, peraí, a partir daqui para onde eu vou? O que eu posso pensar que nunca foi pensado? É essa criatividade, a partir de uma relação de um organismo biológico com o mundo. É uma relação diferente, é uma relação absolutamente desde o sensorial, que, aliás, existem inteligências artificiais que estão tentando simular já o cheiro, algumas, o ouvir, o tom de voz, já foi avançando muito nesse sentido. Mas é assim, é como se fosse, não é. A máquina age como se fosse. Ser mesmo somos nós. Portanto, a nossa criatividade tem um lugar diferente da criatividade da máquina. Não é só o inédito. É a partir de um erro
que a nós é permitido muito mais do que a máquina. A máquina errar é um problema. Nós, talvez seja o que mais nos diferencie, seja a nossa solução. E eu acho que isso tem muito, fazendo o link aí com a forma como a gente aprende tudo desde sempre, eu acho que se a gente deseja esse tipo de coisa dos seres humanos, a gente vai ter que colocar eles para brincarem de criar. Ou seja, eu vou ter que te empoderar em ferramentas de tecnologia que agora você não tem mais medo e que elas te transformam num criador. Então, a partir do momento que você está empoderado para ser um criador, quer você queira, quer não, você vai aprender o poder e o valor de falhar. Você vai entender que o falhar faz parte do processo criativo. Você vai saber tirar as lições disso. Então, e principalmente porque a gente caminha para uma tecnologia que se torna cada vez mais conversacional. Então, primeiro, tudo isso que a gente está vendo é a pontinha do iceberg. Então, se hoje o cara tem que fazer prompt, esqueça, daqui a um ano e meio, você vai falar de qualquer jeito e o grau de compreensão vai ser altíssimo. A minha avó vai falar com o bicho vai entender. É tão simples quanto isso. Caiu uma pluma aqui. Então, eu acho que tem muito... A gente está vivendo esse momento do medo agora, mas o momento seguinte, até por falta de opção para os seres humanos, é tipo, então, você tem que aprender isso aqui, você tem que aprender a mexer nisso aqui. Então, por falta de opção, que nem o cinto de segurança foi colocado uma época em vigor, as pessoas vão ter que aprender, vão passar a brincar, e isso naturalmente vai acontecer. Né? As otimizações no dia a dia das pessoas vão acontecer naturalmente, as pessoas terão mais tempo, e aí eu acho que volta para o que você falou lá no início. Bom, então agora que eu tenho mais tempo, deixa eu me preocupar em ser um ser humano melhor, porque as pessoas não estão mais pagando eventualmente meu salário porque eu faço uma planilha muito bem feita. Eles estão, na realidade, pagando meu salário porque numa reunião de tomada de decisão eu consigo trazer um olhar muito, muito único, que ninguém é capaz no mundo de trazer. É a tua singularidade no máximo da potência. Ou seja, para todo o resto, todo o resto que hoje a gente atribui um baita valor, vira transacional. Muitas das coisas viram transacionais. Isso não tem valor nenhum, pô. Pegar e criar um dashboard, isso que a gente hoje fala, nossa, você criou um dashboard, coisa incrível. Peraí, cara, criar um dashboard, peraí, só um segundo que eu crio. Em 30 segundos o cara vai criar. Então, onde que a FLAU... Por que a FLAU continua importante ali na mesa, como um ser humano, como alguém que tem responsabilidade? Porque ela conecta pontos que a máquina não vai conectar nunca. Ela vê dentro do caos ordem de uma forma inesperada, de uma forma criativa, de uma forma artística, que eu acho que a gente nunca vai abrir mão disso. Eu prefiro acreditar que enquanto humanidade... Eu não conheço ninguém que acorde de manhã pensando, hoje eu vou ser medíocre e eu tô super com o coração quentinho de ser medíocre. Super quentinho de ser mediano, minha voz não tem um lugar no mundo, eu só falo o que todos falam e tá tudo bem. Acho que o ser humano é um rebelde por natureza, então ele quer dizer qual é a sua visão de mundo. Tão rebelde que o mundo que a gente vive foi construído por pessoas assim. Fala, não, eu quero esse mundo assim, ó. E as pessoas vão e constroem um mundo assim. Então, acho que a gente nunca vai abrir mão disso, né? Acho que a gente sempre vai precisar da nossa singularidade. O dia que a gente perder nossa singularidade, a gente deixa de ser. Né? O ser reside lá na singularidade. Então, acho que é um caminho... acho que é um caminho bem, bem legal para o ser humano, bem, bem bonito para o ser humano, assim, de retomada, não só do indivíduo, do ser humano por si só, mas do ser humano em comunidade, do ser humano com os outros, em relação. A gente vai retomar muitas coisas como fruto dessa história. Até retomando o que você falou, né? No momento anterior, você disse da nossa capacidade de adaptação. A gente tem
comprovações da nossa biologia, não é mesmo? A gente é adaptável. Se a nossa biologia é, a gente também tem comprovações cerebrais na nossa neuroplasticidade e tudo mais. Então, isso é natural do ser humano, de ser humano, né? E aí, eu me coloco, eu tenho uma visão um pouco mais pessimista que a sua, em relação a que todas as pessoas não querem ser medíocres. Talvez elas não reconheçam que querem, mas elas fazem, talvez não queiram de fato, mas às vezes fazem tudo para ser, porque tá. E essas pessoas que se contentam e, poxa, hoje eu vou acordar e vou fazer a mesma coisa e vai ser sempre igual e não tem algo lá na frente que eu quero, que eu tô atrás, não tenho essa pulsão de vida, não tenho esse propósito, esse norte, esse futuro possível, essa pessoa talvez tenha um desconforto nesse momento de pressionar para se adaptar, para se mexer, porque vai ter que se mexer, porque se não se mexer, aí vai ser, acho que menos que o medíocre, né? Então, eu acho que é um momento, realmente, o que você falou, de reconhecer algo que é tão essencial, essa nossa pulsão de vida, de perseveração em tudo que a gente é, esse reconhecimento do que a gente é, do que a gente quer ser, do que a gente quer construir, meu, tem tantas possibilidades. A partir de nos permitir dizer não sei, errar e nos adaptar, e tomar essa responsabilidade, que é coisa nossa, talvez a gente consiga se construir a partir de tudo que nos amedronta hoje, né? Então, eu acho que é uma tremenda oportunidade para a gente se reconhecer e ir atrás do que nos torna tão singulares, porque é isso que vai garantir que cada um tenha o seu lugarzinho ali da melhor forma e, quem sabe, dê mais vazão para o que nos torna tão humanos, demasiadamente humanos, né? Maravilha. E vou aproveitar essa provocação, né, para quem de fato não quer ser medíocre nesse sentido e que tem essa ânsia por enfim, se autoaperfeiçoar, aprender continuamente, enfim. E continuar essa conversa aqui, eu não sei se vocês repararam, mas aqui, meu Deus, aqui. Acho que agora foi. Tem ai meu Deus, tô perdido. Tem um QR Code, no WhatsApp, tá espelhado, que é a nossa comunidade plural, onde a gente consegue estender esse papo e continuar trocando essa conversa do jeito que aconteceu aqui, sem pressão, sem precisar trazer, né, um embasamento completamente sólido, onde você vai colocar uma tese para jogo e necessariamente você tem que ter todas as respostas aqui. Não, a gente quer um espaço onde a conversa possa acontecer, assim como tem sido aqui nos comentários que vocês estão trazendo, está sendo muito legal de acompanhar. E quem se interessar, a ideia é que esse papo continue, né? A gente já está chegando aí aos minutos finais, mas fica o convite, antes de vocês irem embora, né? Leiam o QR Code aqui, agora acertei, com os dados da comunidade, vocês já entram direto no grupo, e tem outras, depois vocês vão ver lá, tem outras comunidades com outros temas de papos plurais que a gente teve, outros grupos, e vocês podem entrar também, beleza? Então fica esse disclaimer, esse ponto de interrupção, mas ainda temos, acredito que uma raquetada final, queria saber se alguém tem uma bola para jogar pro time. O Gabi levantou a raquete. Vou pegar aqui então com esse comentário aqui do Cauê Caos, que ele cita um livro do Rick Rubin, produtor musical do Red Hot Chili Peppers, enfim, grandes músicos, e ele diz assim: crie um ambiente em que você fique livre para exprimir o que tem medo de expressar, que é justamente o que a gente busca criar aqui na Plural, que as pessoas se sintam à vontade para poder conversar. E toda essa conversa anterior sobre o erro, né, me fez lembrar de uma anedota que acho que talvez seja divertida para a gente encerrar o papo e depois aqui, mas seguir na comunidade, porque ainda tem muita coisa para a gente conversar, por exemplo, do que o Clins e a Flau estavam comentando sobre esse ficar confortável com a média, né, não querer sair do lugar.
que é um tema que me interessa muito do marketing, dos arquétipos, né, Flau, que a gente conversou, que às vezes a pessoa faz o teste e sai lá, que é o velho sábio, a ingênua. Então veste essa capa e a pessoa acaba pensando que é a ingênua, mas ela é muito mais do que isso. Mas enfim, não era isso que eu ia dizer. A gente vai para o grupo depois conversar sobre isso. O que eu ia contar é que essa conversa sobre o erro me lembrou de uma anedota do Jorge Benjor, quando ele estava gravando o acústico da MTV, porque ele convidou as 2 bandas dele que nunca tinham tocado juntas. Então ele tinha 2 bandas diferentes, acho que a banda do Zé Pretinho e a banda do Admiral Jorge Quinto, alguma coisa assim. E ele reuniu lá, no fim era um palco que parecia mais uma orquestra, né, 30 músicos, 2 bandas. Ele falou assim: "Gente, vamos tentar não errar, mas se a gente errar, vamos errar legal". Então tem tudo a ver com o que o Rick Rubin, fala ali nesse trecho do livro, com tudo que a gente conversou, e é isso, nesse momento a gente tá disponível para errar legal. Eu vou entregar agora, gente, eu vou entregar. Cauê, que é o idealizador visual do Futuro Relativo. Então, é um lugar de expressão dele também lá. Então, ele que faz toda a identidade visual e ele tem um espaço também de liberdade de expressão lá. E aí, Gabi, eu preciso puxar aquele nosso papo de arquétipo que a gente conversou em outro momento, porque as pessoas... Aí a gente se questionou uma pergunta que acho que serve para a gente fechar esse lance da singularidade. Quando a pessoa faz o teste, como o Gabi disse lá, do arquétipo, ela fez o teste porque ela se reconhece lá ou o resultado lá faz com que ela, o pote de input, comece a se comportar como o resultado do teste. Né? É uma via de mão dupla ali. Ou é porque deu, ou ela começou a se comportar porque deu, de fato. Né? Então, assim, e aí acabou a singularidade. Né? Então, a gente vai pelo arquétipo porque, dado as fórmulas gerais, esquecendo que nós somos singulares. Então, tomar cuidado um pouquinho com essas fórmulas. E se, de repente, um pensamento e uma prática sistematizada fizer sentido para a singularidade, que seja, que tudo bem também, que ótimo, que nos ajude a ter um insight sobre nós mesmos. Mas que antes da gente adotar qualquer coisa, a gente possa olhar para nós mesmos e falar assim, olha, faz sentido para a minha vida de uma forma singular. Né? Então, é isso. Queria agradecer muito vocês por esse espaço, por esse papo. Eu tentei aqui ser o mais livre de qualquer tipo de teorias e tudo. Acho que é a proposta de vocês, que é muito rica. E nesse ponto, agora eu vou trazer alguém para falar, que é Montaigne, um dos filósofos que eu mais gosto, que tem essa humildade de se reconhecer a construção de si mesmo a partir de tantos pensadores que o construíram, e é assim que eu tentei me colocar aqui, né? Pegando todas as referências que me construíram sem citar nenhuma diretamente, mas é reflexo de tudo que eu vim construindo a vida inteira. E obrigada por esse espaço, obrigada por trazer esse nosso lugar tão singular. Obrigado a gente, com certeza. Foi um papo maravilhoso. Você tem a raquete afiada também. Então, é um ótimo jogo. Com certeza a gente poderia continuar conversando de muitos outros temas aqui e continuaria legal. Mas agora a gente pode continuar lá na nossa comunidade, como o Cris falou, tá aqui, ó, quem quiser olhar, tá num dos cantos, é só procurar. E brigadíssimo, Paulo. Foi um super prazer ter você aqui com a gente. Obrigada demais, gente. Vou providenciar uma raquete para a próxima aqui. Ou post-it. Nem isso. Boa. Arrasou. Valeu, Eu queria agradecer quem participou também. A contribuição foi super importante, teve vários arrasos, várias participações que contribuíram bastante para a gente incorporar aqui. E é sobre isso também que a gente está falando, não somos nós o quarteto. O quarteto é o quinteto junto com todo mundo que está aqui no chat, trazendo, somando, e que continua lá no quarteto, porque nós somos nós os 4 em todos os encontros, sabe, Flo? Mas nós somos aqui normalmente em 5. E o sexto aqui é todo mundo com chat, porque é sobre inteligência coletiva no final, né, e pluralidade de perspectivas, então, por isso que é plural. E eu queria agradecer também. O melhor jeito de construir conhecimento é assumindo a pluralidade das singularidades. Maravilhoso. Boa noite para todo mundo.
Boa noite, gente. Grande beijo. Valeu. Valeu, beijo, gente.